40 anos, agora em fevereiro. 40 anos em que foi lançado Killers, do Iron Maiden. E é a respeito do impacto desse disco, não só na minha vida, mas como a sua e num monte de gente. É a respeito disso que eu falo nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouco esse papo aqui, porque eu tenho uma dica sensacional para você, que são as camisas de futebol oficiais do Iron Maiden, licenciadas especialmente aqui para o Brasil. Eu estou usando uma delas aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, que é a do Seventh Son of a Seventh Son. E tem aqui a camiseta do Power Slave, aqui, ó, tá vendo? A camiseta de futebol lindona aqui, ó, com número na manga aqui. Olha que sensacional. Pois é. E tem uma série de outros modelos. Tem aqui do Peace of Mind, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha que legal. Tá vendo? E são camisetas oficiais, ó. Tem aqui a do Fear of the Dark também, aqui, ó. Olha que bacana. Com o número atrás referente ao ano de lançamento. Aqui, ó. Bem legal, né? Pois é, meu amigo e minha amiga, você que acompanha o nosso canal, você tem privilégios, você sabe muito bem. Você clicando no link abaixo ou no QR Code que você está vendo aí na tela, você vai ter um desconto de 10% em cima do preço da camisa no site oficial, que nós vamos indicar aqui para você. Basta que você preencha o cupom de desconto com o famoso código Regis Tadeu Indica, tudo junto. E aí, ao finalizar a compra, você vai ter 10% de desconto em cima do preço final dessa camiseta, ou de cada um desses modelos, no site oficial aqui no Brasil, tá bom? Então, não esquece, são vários modelos, não são apenas esses aqui, são vários modelos com um material muito legal, muito bacana, caprichado. Então, não esquece, você clica no link aqui embaixo, clica no QR Code, faz todo o processo da compra e no final você preenche o cupom de desconto, lá com Regis Tadeu Indica. E você vai ter com exclusividade, só o nosso canal aqui apresenta isso, você vai ter esse desconto de 10% em cima do preço da camiseta no site oficial aqui no Brasil, beleza? Então, já sabe, tá dado esse toque, não perca essa oportunidade, tá bom? E agora a gente continua com o nosso papo aqui. Meu amigo e minha amiga, fevereiro de 2021 marca o 40º aniversário desse disco aqui, ó. Killers, do Iron Maiden, o segundo álbum da banda. E esse disco causou um impacto na minha vida muito grande e tenho certeza que na sua também. Claro que antes de eu começar a falar a respeito disso, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, que você já sabe como faz, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E eu escrevi a respeito dele no meu blog e essa experiência eu trago aqui para vocês também. Eu fechei meus olhos e eu consegui lembrar exatamente do momento em que eu vi esse disco pela primeira vez. Eu vi, não ouvi. E eu explico. A gente está falando de 1981. Eu tinha 21 anos. E a grana era muito curta, né? Muito curta. E eu nem lembro direito o mês em que isso aconteceu em 81, cara. Mas assim, eu fechei meus olhos e eu consegui visualizar toda a cena em que eu estava dentro de uma das lojas da Rede Museu do Disco, aqui em São Paulo. Ali, mais precisamente, ali na rua Dom José de Barros, ali, quase
esquina com a Avenida São João. E eu, como sempre, aliás, sempre que podia, né? Sempre que sobrava uma grana, eu ia nessa loja e olhava a seção de LPs importados, que ainda era um negócio absurdamente raro, né? Eram raras as lojas que importavam discos naquela época. E eu estava sempre atrás de algum disco importado de bandas que eu conhecesse, né? Mas basicamente eu estava também a fim de comprar um disco que me fizesse ficar enlouquecido, vamos dizer assim. Dentro, evidentemente, das minhas parcas economias, vamos dizer assim. A grana dava para comprar um disco importado, comer um sanduíche, tomar um refrigerante e passagem de ônibus de volta para casa. Contadinho ali. E aí então eu tô lá, né? Aquele clássico movimento de olhar os discos, olhando com calma, para poder escolher muito bem, né? Porque você não, com a pouca grana que eu tinha, não podia dar tiro errado, vamos dizer assim. E aí, obviamente, os discos de bandas que eu já conhecia tinham a preferência, né? Como eu falei, não dava para você arriscar e gastar uma grana numa banda desconhecida. E aí eu tava pensando nisso quando eu me deparei com essa capa aqui. O LP, claro, né? Não tinha CD na época. Mas eu me deparei com essa capa. O impacto em mim foi instantâneo, sabe? De uma maneira muito súbita. O mundo parou de acontecer à minha volta. Por alguns segundos eu senti que nada se movia ao redor. Eu não conseguia ouvir nenhum som. Silêncio e imobilidade total. Eu lembro que até mesmo a minha respiração deu uma rateada, sabe? E os meus olhos ficaram absolutamente petrificados, porque eu não conseguia parar de olhar para essa capa. O logotipo da banda, o título. Eu acho que eu devo ter ficado alguns bons minutos nesse estado catatônico, vamos dizer assim. E para mim pareceram séculos, né? E aí eu consegui olhar a contracapa do LP, que era a capa preta com essas fotos aqui, ó, né? E o LP lacrado, zerinho. Quando eu lembro disso, cara, eu tenho vontade de chorar, porque eu fiz uma imensa... Não foi uma imensa merda, não, cara. Bom, eu já vou contar essa história pra vocês. Mas enfim, e aí tinha a foto da banda, né? Com as fotos no palco, as fotinhos individuais, né? Como você pode ver aqui, ó. Tá? E uns títulos muito estranhos, cara. Tipo Murders in the Rue Morgue, Rothschild, Gengis Khan, Purgatory. O que era aquilo? A sensação que eu tive na época era... Sabe, quem assistiu aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, sabe da história do monolito negro, né? Ou monólito, né? Tanto faz, as duas formas são aceitas. Que aquilo causa uma transformação absurda. Então eu tive meio essa sensação quando eu encontrei esse disco aqui. Porque quando eu vi esse disco, cara, assim, a minha cabeça começou a funcionar na tentativa de compreender o que é que estava acontecendo, você entendeu? Cara, eu não conseguia engolir a minha própria saliva, pra você ter uma ideia. E aí eu peguei o disco, eu não tive... Ao mesmo tempo eu não tive dúvida e eu não tive receio, cara. Eu peguei o disco, eu me arrastei até o caixa da loja, né? Tirei lá umas notas do bolso, as notas meio amassadas, né? A gente
Ninguém usava, o moleque não, o moleque não usava carteira naquela época, guardava o dinheiro no bolso. E aí eu paguei, entreguei para funcionário e eu saí da loja com o disco dentro da sacolinha de papel da loja, com o disco embaixo do braço. E a sensação que eu tive, cara, é que parece que todo o sangue do meu corpo tinha sido drenado. Sabe-se lá para onde isso foi. Que eu me lembro, foi a primeira vez que eu comprei um disco no escuro, sabe, sem ouvir nada, eu não tinha a menor ideia do que era o Killers do Iron Maiden. Lembre-se, a gente não tinha internet, a gente sabia do que acontecia quando a gente conseguia comprar alguma revista importada, quando a gente conseguia, porque a informação aqui naquela época era praticamente zero. E justamente o contrário do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem muita informação o tempo inteiro. E inclusive a gente consegue saber de histórias sensacionais hoje de qualquer maneira. Inclusive pelos livros. E eu quero aproveitar que eu estou falando a respeito do Killers do Iron Maiden. E eu tenho uma dica sensacional. Você sabe muito bem que quem acompanha o nosso canal sempre tem uma série de privilégios. E já que a gente está falando do Iron Maiden, eu quero indicar para você, ó, esse livro aqui, ó, o The Number of the Beast e o Somewhere in Time. Os dois livros que tratam especificamente desses álbuns sensacionais, escritos pelo Stefan Juras. E são livros muito legais, porque cada um deles traz as histórias dos bastidores das gravações, da composição, de como estava o clima na banda na época. Tem um monte de informações aqui que realmente são importantíssimas, pouca gente sabe a respeito disso. E esse livro e esse aqui, você pode adquirir individualmente com 20% de desconto, né? Se você optar por esse ou optar por esse. Só que se você realmente comprar os dois livros, né, num combo, olha que coisa sensacional. Vou dar a dica para você. Se você quiser comprar ou esse livro, você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo aí na tela. Você vai preencher o cupom de desconto escrevendo Regis Tadeu Indica e você vai ter 20% de desconto nesse livro do Number of the Beast e 20% ou 20% de desconto no Somewhere in Time. Só que se você resolver comprar os dois, você vai ter 25% de desconto. Exatamente. Vale muito mais a pena você comprar o combo, né? E o processo é o mesmo. Clica no link aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo aí na tela. Preenche o cupom de desconto lá com Regis Tadeu Indica e você vai adquirir esses dois livros aqui com 20% de desconto. Isso aqui é uma exclusividade do nosso canal, tá bom? Então, recado tá dado. Ou se você optar por esse ou por esse, você ganha 20% de desconto. Se você comprar os dois, 25%, tá bom? Mas tem que preencher o desconto lá, o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, tá? Pra valer o negócio. Mas enfim, voltando então, aí o que acontece? Eu comprei o disco, eu peguei o ônibus, naquele estado, né? É muita ansiedade, porque eu realmente não lembro de ter comprado um disco sem ouvir antes. Porque antigamente a gente comprava os discos nas lojas de bairros, que normalmente estavam junto com papelarias. E no setor de discos você tinha uma pessoa, um funcionário, que tocava o disco para você. Ele passava as faixas para você ter uma ideia do que estava rolando, né? Eu morava na época aqui na Vila Gumercindo, ali perto do Jardim da Saúde, tinha uma loja, tinha duas lojas na Vila Mariana ali, que eram muito legais, tinha uma outra na Praça da Árvore, aquela coisa toda. Quem mora em São Paulo sabe bem do que eu estou falando. E no Museu do Disco também lá do centro, também tinha um funcionário que ele ficava lá com a picape e você pegava o disco, aí ia passando algumas faixas
para você saber do que se tratava Só que os discos importados não, cara, eles eram lacrados. Não tinha como. Então eu voltei para casa catatônico e ansioso ao mesmo tempo, né? Para ouvir. Pra você ter uma ideia, eu esqueci completamente de comer o lanche e tomar um refrigerante que eu sempre fazia quando eu ia aos sábados no centro da cidade. Esqueci, cara. Voltei para casa. E aí eu entrei, eu ainda morava com os meus pais. Tinha o quê? 21 anos? Isso. Eu entrei sem fazer barulho, eu subi diretamente pro meu quarto, fechei a porta, liguei o som, né? E eu deslacrei o disco. E aí, obviamente, todo mundo da minha geração sabe disso. A primeira coisa que você fazia quando deslacrava um disco era cheirar o álbum. Porque o disco importado, ele tinha um cheiro muito peculiar, era um cheiro meio de petróleo com acetona. Cara, era um negócio muito louco. Né? Você cheirava o vinil. Então, né, pessoal da minha geração, quem tem 60 anos ou um pouquinho menos, ou mais, quem tem mais idade ainda, lembra bastante disso. E aí eu coloquei o disco pra tocar, cara, e... Como eu às vezes falo aqui, cara, o meu cérebro escorreu pelas orelhas. E eu sei que todo mundo que ouviu Killers pela primeira vez teve essa sensação, sabe? E não importa a época em que isso tenha ocorrido. E aí, obviamente, você deve estar agora perguntando, tá, ok, beleza, mas cadê o LP que você comprou? E aí vem uma história triste, mas nem tanto nesse caso. Na época em que o CD chegou aqui no Brasil, eu já falei isso em alguns vídeos, mas não custa nada relembrar isso para você. Na época em que o CD chegou aqui no Brasil, era muito tentador você ouvir os discos sem qualquer chiado. Do atrito da agulha com o vinil. Era muito tentador. E eu, como todo mundo na época, passou para frente o CD, os LPs, em troca dos CDs. Né? Eu fiz isso, cara. Fiz, e vou confessar a vocês que eu me arrependo muito. Tanto que ao longo dos anos depois, eu recomprei a maioria dos discos que eu tinha trocado por CD. E aí, no comecinho dos anos 90, eu tinha um amigo, saudoso amigo, né, que hoje não está mais aqui entre nós, e ele era absolutamente fanático por Iron Maiden. E ele me fez a seguinte proposta. Acho que nós estamos falando em 1991, 92, se eu não me engano. Ele me fez a seguinte proposta. Ele queria muito o LP que eu tinha, que era uma edição americana, original, que já estava praticamente gasta de tanto eu ouvir, cara, né? E você sabe muito bem que quando você ouve muito um disco, ele vai se desgastando, né? Pelo atrito da agulha. E aí vão aparecendo os chiados. É natural isso, né? E quem começa e quem ouve vinil consegue na audição consegue como é que eu vou dizer, ignorar esse tipo de coisa. E aí esse meu amigo, cara, ele me fez uma proposta que eu cheguei a recusar, mas aí eu pensei bem, eu falei, não é possível, né? Eu não vou perder essa oportunidade. E aí ele me fez a seguinte oferta. Ele queria o meu LP, já bem gasto, original americano, e ele me daria em troca o CD do Killers, do Iron Maiden, né? Importadaço, né? Que ele tinha adquirido
Por quê? Porque ele comprou 2. Ele era tão fanático para Iron Maiden que ele comprou 2 CDs iguais. Porque ele tinha... A gente ainda não confiava muito em CD, né, com a durabilidade. E ele era tão maluco que ele falou, não, cara, eu vou comprar 2 porque se um gastar, eu tenho outro. Era esse o papo. E aí ele me fez uma oferta que, cara, não tive como recusar. Ele me ofereceu, em troca do meu LP, o CD importado do Iron Maiden e a edição japonesa original do Rising do Rancid. Vou até mostrar aqui para vocês. Olha só, olha isso aqui. E esse disco tá até hoje aqui comigo. Essa aqui, edição original, cara. E ele falou, cara, não sei o que, eu tenho já isso aqui, eu tenho uma edição nacional, eu posso ficar com a edição nacional. Eu te dou o CD do Killers importado e te dou mais essa edição japonesa do Rainbow. Aí, meu amigo, eu não tive como recusar. Não tinha como. E eu troquei o meu adorado LP original do Killers. E ao longo dos anos, cara, eu venho tentando encontrar uma outra edição original, não as reedições agora. As reedições são embora muito caras, elas são relativamente fáceis de encontrar. Mas ao longo das décadas subsequentes, eu venho tentando comprar novamente uma edição original americana ou inglesa, né? Inglesa é melhor ainda. Mas eu não consigo encontrar, cara. E quando eu encontro, é a um preço astronômico e o estado do disco não tá legal. Então para comprar só para ter, não, né? Então eu venho tentando achar esse disco novamente. E aí eu passei esse disco para frente. Era uma oferta na época, era um negócio recusado, cara. E isso dá bem a real dimensão, cara. Quando esse meu amigo ofereceu o Rainbow Rising japonês, dá a real dimensão de como as pessoas não estavam muito se importando com LPs. Tanto que depois os LPs pararam de ser fabricados aqui no Brasil, alguns anos depois. Era só CD. E aí eu fiz essa troca, cara, né? Enfim, tô tentando encontrar uma nova edição aí do original, inglesa de preferência, ou americano, tanto faz, do Killers do Iron Maiden. Então, meu amigo e minha amiga, agora que esse disco está completando 40 anos do seu lançamento, eu sei que você provavelmente vai fazer o mesmo que eu. Você vai fechar os seus olhos e você vai tentar lembrar exatamente do momento que você viu a capa desse disco, que é um clássico indiscutível. Hoje, inclusive, até aquela edição importada eu nem tenho mais, eu até passei para frente, porque a EMI mandou para mim depois todos os álbuns do Iron Maiden com essa edição dupla, tá vendo? Que vem com deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vem o disco original aqui e aqui, ó, vem um CD bônus com, né, com covers, com faixas a mais, aquela coisa toda, as faixas dos EPs. E aí quando a EMI enviou para mim os discos do Iron Maiden nessa edição dupla, aí aquela edição importada eu acabei passando para frente também, não tinha sentido ficar com 2 discos iguais, né? Então eu tenho certeza que você vai fazer a mesma coisa, você vai fechar seus olhos e você vai tentar lembrar de onde você estava quando você viu esse disco pela primeira vez, as tuas primeiras sensações e o choque que é você ouvir um disco como esse e evidentemente tudo que se tornou decorrente, né, dessa experiência. E se você teve a mesma sensação que eu envio a você aqui um abraço, tá? Não importa onde você esteja,
qual a sua idade, porque de alguma forma a gente está conectado pelas mesmas sensações. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o papo desse vídeo aqui, as minhas sensações quando eu tomei contato com esse disco, que é um clássico realmente indiscutível. E eu espero que você tenha também passado por essa experiência, tá bom? Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E eu volto muito em breve com um assunto interessante aqui pra você. Ah, faz uma gentileza, deixa aqui nos comentários a tua experiência. O que é que você sentiu quando você ouviu esse disco aqui pela primeira vez? Tá legal? Então, um abraço pra você, pra sua família e pros seus amigos. E até a próxima.